Completar experiências é um conceito que eu recebi alguns anos atrás, quando eu fiz uma das minhas formações em algumas das técnicas de terapia que eu trabalho. E foi muito bonito acessar esse conceito, porque eu nunca tinha olhado para essas questões do passado, daquilo que a gente já viveu, não só emocionalmente, não só de situações, mas também de coisas que a gente tem na nossa vida física, na nossa casa, tudo que envolve uma ocupação de algum espaço, tudo que ocupa algum espaço dentro da nossa experiência de vida. Nesse conceito de completar experiências, o que acontece? A gente olha para coisas que ainda estão abertas na nossa vida e faz um movimento ativo de encerramento. E esse encerramento pode ser de várias formas. É como se, imagina que quando a gente nasce, é como se a gente nascesse e a gente viesse com uma mochilinha nas costas. E aí a gente tem uma estrada, que é a estrada da vida para caminhar, e essa mochila ela já vem com algumas coisas nossas, que fazem parte da nossa personalidade. Então ela tem ali nossas qualidades, as questões desafiadoras para nós, que eu não gosto de chamar de defeitos, mas sim de questões que a gente sente que precisa alinhar, vamos dizer assim. E dentro dessa mochila, a gente começa a ver, a colocar coisas, a tirar coisas quando a gente começa a alinhar. E ao longo da nossa caminhada, a gente começa a ver que talvez algumas coisas que estavam nessa mochila foram ficando ao longo do caminho, e elas foram ficando de um jeito que elas não se concluíram, como se eu tivesse alguns novelinhos, e aí eu deixei um novelinho, mas o fio continua dentro da minha mochila, sabe? E esse novelinho que ficou lá, ele é um fio que está me prendendo a essa experiência. Então, por exemplo, se eu tinha um trabalho que eu gostava muito e eu fui demitida e não me falaram nem a causa, sabe? Era um trabalho que eu gostava, que eu me dedicava, e aí eu fui demitida e não me disseram nem o porquê. Disseram simplesmente, você não tá mais alinhada com esse trabalho, muito obrigada, e é isso. E se eu não fecho essa experiência dentro de mim, todos os sentimentos e as emoções que obviamente vão vir para a superfície, talvez a gente se sinta rejeitado, talvez a gente se sinta abandonado, talvez a gente se sinta desvalorizado, né? E desconsiderado por um feedback, por um cuidado humano realmente nesse momento ali da demissão. E aí aquele novelinho ele vai ficar lá, ainda fica naquela situação que fica ocupando espaço dentro da gente. Então a ideia de completar experiências é a ideia de a gente olhar para a nossa vida e ver o que hoje ocupa espaço e liberar espaço para que outras coisas entrem e para que esse processo de vida, morte e vida, que é um processo natural da vida, assim como é o da natureza, ele possa ocorrer de maneira natural, de maneira espontânea, de maneira orgânica. E como que isso acontece? Quando a gente olha, assim, a coisa... Eu falei na introdução que a gente vai trazer de forma bem simples, e para mim, de forma bem simples, as experiências que eu preciso completar é o que está gritando agora. Então, o que eu, ao olhar para a minha vida, eu sinto que não tá legal? São essas experiências que eu preciso completar no sentido de entender o que está ocupando o meu espaço criativo. E nesse momento, tem uma das coisas que eu acredito que são uma das mais importantes, assim, nesse momento de completar experiências, é você conseguir completar esses sentimentos e essas emoções que te trazem sensação de inadequação, que te trazem culpa, que te trazem vergonha. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Por muito tempo, eu senti que eu estava atrasada. Eu senti que eu tinha já que ter uma situação financeira diferente da que eu tenho hoje. Eu sentia que eu tinha que ter coisas que as pessoas falam que nós temos que ter com uma certa idade, por exemplo, uma casa, um carro, ou talvez até ser casada. Eu já fui, mas hoje não sou mais, nesse momento que eu gravei, pelo menos o vídeo. Quando você assistir, talvez, a gente nunca sabe, né? Mas coisas que a sociedade diz que a gente tem que ter, e isso ocupa o nosso espaço,
sabe? Então, completar experiências é inclusive completar uma informação que chegou pra gente, que ocupou e está ocupando um espaço nosso, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso jeito de ser, porque isso influencia o jeito que a gente age no mundo, e realmente concluir isso, falar, isso aqui não faz sentido pra mim, isso aqui não faz parte da minha vida. Então, é esse momento de questionamento, de olhar para o que está gritando, aquilo que eu já sei, e de se questionar para ver a forma que eu caminho, se a forma que eu caminho pelo mundo, ela faz sentido, né? E realmente deixar de lado, sabe, essas culpas, essas sensações de que a gente tinha que estar em outro lugar, de certas vergonhas. E isso, gente, não é fácil. Mas a gente pode fazer um movimento consciente de completar essas experiências o tempo inteiro. Então, digamos que você passou por uma situação dessa de demissão, ou uma situação de término de um relacionamento, ou você viveu um luto muito profundo de alguém que fez parte da sua vida e que talvez não esteja mais neste plano, qualquer coisa que você tenha vivenciado ou qualquer informação que você tenha recebido que ainda está ocupando um espaço que é destrutivo e que é como se fosse uma destruição que não acaba nunca, sabe assim? Porque a natureza é isso, né? Ela vem com um terremoto, acontece aquele processo e ela já volta para o processo de criação. E o próprio processo de destruição, ele é criativo, né? Então, quando a gente vê, sei lá, movimentação de placas tectônicas, às vezes que separa né, um continente em dois. Aquele processo ele leva um tempo, mas ele se encerra, ele é um processo que cria algo. Então, quando a gente completa experiências conscientemente, a gente vai conseguir usar aquele processo de destruição para a criação. Então é um processo de vida, morte e vida, como se diz. Onde havia uma vida, acontece uma morte para puxar um outro tipo de vida que quer se manifestar agora. E por que eu trouxe esse capítulo como o capítulo 1? Porque nós precisamos ter espaço para que a nossa vida se desenvolva e floresça de um lugar que seja novo. Porque se você está me assistindo aqui, você quer fazer algum tipo de mudança, né? E mesmo que você não saiba exatamente qual é a mudança, tô me sentindo perdida nesse momento, eu não sei exatamente, eu tentei várias coisas e não sei, começar por liberar espaço, eu sinto que é o melhor que a gente pode fazer. Então, os exercícios que serão propostos para esse capítulo, eles são justamente para a gente olhar para a própria vida, para ver o que está ocupando espaço, para liberar realmente. E aí a gente pode fazer isso de diversas formas. Eu vou trazer algumas nos exercícios, mas tudo aquilo que te vier à mente, e esse é um convite que eu te faço, seja bastante consciente, porque às vezes a tua própria intuição, o teu próprio sentir vai te pedir para você escrever uma carta para alguém, que não vai entregar, talvez, ou que vá, mas vai te pedir para fazer alguma coisa que seja talvez diferente daquilo que eu tô propondo, e eu te sugiro a realmente ouvir, sabe? E se lembrar de que as experiências que nós vivemos como seres humanos, elas são puramente experiências, que vêm nos trazer clareza sobre questões da nossa própria vida. Então, digamos que você teve uma infância desafiadora, que você viveu várias coisas ali com seu pai, com a sua mãe, ou que você nem teve pai ou mãe para te orientar, o que, sabe, qualquer experiência que você tenha vivido durante a sua infância, adolescência, vida jovem, ou que esteja vivendo agora, independente da fase que você esteja, lembre-se de que essas experiências, elas não definem você como ser, elas trazem fatos da sua vida, coisas que aconteceram. E a narrativa que você cria sobre essas experiências tá na tua mão criar. Você tem o poder de criar o significado que essas experiências vão ter para sua vida. E fazer dessas experiências, extrair dessas experiências o melhor. Eu sinto que hoje uma das as maiores clarezas que eu tenho sobre a minha própria vida, eu vivi nos meus, entre aspas, piores momentos. E eu não acredito que precise ser assim, mas eu acredito que, às vezes, nós estamos tão identificadas com certos tipos de crença, certos tipos de padrão de comportamento, que inclusive são inconscientes, que esses momentos desafiadores de ruptura, de caos, de luto, de tristeza profunda, de mágoa, de raiva, esses
essas situações que movimentam esse tipo de energia, que movimentam esse tipo de sentimento, de emoção, que nos colocam em lugares muito, muito desafiadores mesmo, eles só vêm porque nós não estamos ainda com a consciência de perceber as coisas antes delas acontecerem nesse lugar. Então, conforme a gente vai caminhando e vai se tornando consciente a respeito da nossa própria vida, essas situações elas não acontecem mais com tanta densidade, porque nós estamos nesse movimento de consciência e de estarmos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta. Então a gente já não permite que as coisas fiquem por tanto tempo na nossa vida até o ponto de acontecerem aquilo que não está funcionando mais, o que precisa de movimentação, de mudança, de transformação, de amadurecimento, não fiquem por tanto tempo para que aconteça esse tipo de ruptura que é mais forte, né? E então, para esse capítulo, eu faço esse convite para você olhar o que está ocupando o seu espaço criativo, que está gritando, que está pedindo para que você olhe e comece a fazer esse movimento de completar aquilo que está te machucando mesmo, que tá te travando, que está te colocando para baixo, para criar, abrir espaço, tanto para receber coisas novas, mas principalmente para criar outras narrativas sobre tudo isso. E a partir disso, a gente conseguir caminhar para a criação dessa vida mais criativa, que é uma vida que tem espaço e que utiliza todas essas experiências para construir, para crescer, para amadurecer e para evoluir. E é isso, minha gente. Nos vemos no próximo capítulo.